Bom dia a todos, né? Porque a gente vai dando bom dia, vai chegando cada vez mais alunos. E sejam bem-vindos aí à penúltima aula desse ano de informática, tá? Hoje a gente vai abordar um assunto bem diferente. Como tem bastante coisa para falar, eu acho que eu já vou direto a ele, tá? Vamos lá. O assunto de hoje é o ecossistema de desinformação. Esse é um termo que está sendo usado aí em substituição da fake news dentro da academia, tá? É um assunto que ele é um pouco desafiador para eu trazer para vocês, pois ele é um assunto mais humanas, né? E eu sou um professor um pouco mais ligado a exatas nesse sentido. Até o nosso curso, né? O que eu tenho praticado dando aula esse ano foi dar aula de informática, tá? E é um assunto que ele é muito atual, muito recente. Então, é um assunto que tem pouca literatura, tá? Poucos autores estão se arriscando a escrever sobre isso. São pessoas mais dentro da universidade. Eu encontrei algumas aulas online desse ano falando sobre isso, do ano passado não tem, tá? Então, quando a gente está na ciência, estudando um assunto que é muito recente, um assunto que daria um tema de mestrado, doutorado, coisas inéditas, né? A gente fala que a gente está estudando, a gente usa esse termo aqui, ó. Usa o termo de estado da arte. Quer dizer que é uma coisa muito recente, uma coisa que tá com problemas em aberto ainda, né? Vamos dizer assim. Por causa do problema que é gerado por conta do que a gente vai abordar mesmo, a gente vai abordar um problema que é a postura que as pessoas estão tendo com as redes sociais, tá? Talvez tenha aluno que possa entender que eu estou fazendo uma aula político-partidária. Não tem nada a ver com isso, tudo bem? Não tem nada a ver com esquerda, direita, vertente, partido tal, partido X, partido Y, tá? O objetivo final nosso, abordando esse assunto, é entender como as redes sociais se tornaram um problema para a sociedade, tá? Ele é um problema complexo porque envolve muitas áreas. Mas não envolve você entender todas as áreas como um expert. Para você entender ele, você tem que entender superficialmente algumas áreas, tá? Então, vai ser possível você entender esse problema. Para isso, você tem que ter a mente aberta. O que é ter a mente aberta? Você está aberto a aprender coisas novas. Prestar bastante atenção, porque a gente vai falar de assuntos diversos. Participar da aula, fundamental, tá? É uma área que chama tecnologia social. É uma área também nova, tá? Que só tem pessoas fazendo pós-graduação nos Estados Unidos nessa área. E ele é um tema muito sério. E é um tema, como eu disse, complicado por envolver várias áreas. Mas não é uma aula pesada em conteúdo no seguinte sentido. Não vou passar um problema de matemática, que você tem que ficar pensando, fazendo conta e anotando, tá? É uma aula bem humana. É uma aula que você vai aprender o que são diversos termos para chegar no objetivo final de aprender o problema da rede social. Esse é o conteúdo agora. É como se a gente fosse falar da história das histórias da parte social de tecnologia, tá? Isso é usar a metalinguagem para entender um problema. O que é metalinguagem, professor? Esse é um termo que eu fui aprender lá para o 3º ano de faculdade, né? A metalinguagem. É quando, por exemplo, você vê um artigo na Wikipédia explicando o que é a Wikipédia. Você está usando a metalinguagem. Ou você está usando o português para explicar o que é a língua portuguesa. Tá? Isso é metalinguagem, certo? Então, a gente vai usar a metalinguagem para entender o problema da rede social, tá?
Mas, professor, da onde você tirou esse assunto? Talvez alguns alunos fiquem se questionando, né? Por que você escolheu isso para a gente abordar? Eu escolhi isso, primeiro, porque foi o assunto mais votado, foi o de comunicação, tá? E porque a gente fez aquela enquete, alguns alunos escreveram pedindo mais explicação sobre o livro infinito, ficaram com algumas coisas em aberto, assim, e alguns alunos ficaram um pouco indignados de eu fazer uma crítica à rede social, tá? E eu acho que é importante vocês entenderem que é perfeitamente passível de entender que vocês gostam muito da rede social, tá? E que eu não estou fazendo uma crítica vazia, não tirei a crítica da minha cabeça, não é um negócio que o professor não gosta, é pessoal dele, e aí ele vai passar a aula passada falando disso, mais 2 aulas falando disso. Não. Existe uma teoria acadêmica falando disso, tá? E é por isso que a gente vai falar. E eu acho importante, mesmo sendo um assunto, né, vamos dizer, nossa, mas só tem gente da faculdade vendo isso. Mas porque, por bem ou por mal, é a realidade de vocês. A academia pesquisa isso como se fosse uma coisa de outro universo, né? A gente vive na academia e o mundo está fazendo uma coisa. Vocês não, vocês vão viver realmente a realidade onde a rede social é parte integrante da vida de vocês e toma um tempão de vocês, né? Tá? E é por isso que eu acho fundamental trazer para vocês tudo isso, certo? E o problema que está tendo, ele é muito crítico, porque tem gente que fala assim, professor, deixa quieto isso aí de rede social, está explorando a alma humana, e daí que a gente está sendo manipulado? Eu não concordo com esse tipo de abordagem, tá? E também não concordo com os filósofos que dizem que o ser humano ele é naturalmente mau, não tem o que fazer. Muito menos concordo com os filósofos que dizem que a gente é naturalmente bom e que a sociedade vai corrompendo. Eu, apesar de não gostar do jeito que ele escreve, eu concordo muito com um autor, que é um russo que chama, vou escrever aqui para vocês, talvez eu escreva o nome dele errado, tá? E é o Dostoiévski. Ele é autor de Crime e Castigo, um livro super pesado, como eu disse, eu não gosto do jeito que ele escreve, mas que ele fala que é mais ou menos a abordagem filosófica de que dentro do ser humano existe o bem e o mal, tá? E a gente tem que aprender a conviver com isso, tá? Vai ter situações que empurram a gente para o mal, vai ter situações que empurram a gente para o bem, e a gente tem que manter a sociedade saudável, tá? Para que não tenha a maioria das situações seja empurrar a gente para o mal. É mais ou menos o que eu acredito, tá? Então fica aqui a dedicatória. Para quem não sabe o que é uma nebulosa, tá? Eu também gosto muito de astronomia. Uma nebulosa não é uma coisa que você, com o telescópio normal, ou que seja um telescópio que enxerga muito de longe, consegue enxergar, tá? Isso aqui não está no céu direto. É uma técnica de leitura de radiação no universo que forma as nebulosas. É como se a gente vai percorrendo aqui com um software que vai detectando que aqui tem radiação e aqui não tem, e vai formando, tá? E aí, aqui é a nebulosa Heart and Soul. Porque essa aqui, para quem percebeu, forma o formato de um coração. Não aquele coração do S2, né? Mas sim o coração biológico. E existia uma teoria que dizia que a alma humana, ela era uma coisa que tinha 1 grama de peso. Quando a pessoa morria, ela ficava 1 grama mais leve. E aí alguns artistas pintaram a alma com esse formato aqui. Tá? Era uma concepção que tinha antigamente sobre a alma. E curiosamente a nebulosa ela tem o formato dessas duas coisas lado a lado, né? Então ela foi batizada de Heart and Soul. Então lembrando que a ideia é entender o problema da rede social, o problema da polarização. Vocês devem ter ouvido muito falar desse termo. Às vezes alguns de vocês sabem o que é, sabem o que não é. Mas a gente não vai estar só discutindo o que é, mas sim entendendo o que ele é, da onde ele vem, tá? Através do estudo de tudo isso.
tá? Então, eu acho que é uma forma de dar consciência do problema é você entender ele por completo, tá? A mesma coisa, as próprias fake news, né? O mundo de desinformação e a chamada misinformation, que é uma teoria que tem hoje em dia, né? Que ela está um pouco além da desinformação. Para entender tudo isso, a gente tem que entender o quê? Como funciona a comunicação humana, tá? Essa parte de como o ser humano faz escolhas, como as pessoas se tornam fundamentalistas. A gente tem que entender um pouco sobre capitalismo, como a propaganda funciona dentro do capitalismo, o que são as instituições democráticas, como funcionam os jornais e a imprensa, e inteligência artificial. Entendeu tudo isso, a gente entende isso aqui, tá? Ah, professor, muita coisa, como é que eu vou ficar um expert em tudo isso? Legal, Manuela, esse documentário, ele foi o que me inspirou a falar de tudo isso para vocês entenderem. Eu acho que, inclusive, sem dar uma estudada nessas coisas, assistir esse documentário fica meio jogado. Até vai ficar bem claro para você o documentário depois de você entender tudo isso aqui, né? No documentário ele fala de tudo isso, tá? E tem bastante a ver com esse documentário, tá? Essa aula. É bem isso mesmo. A gente está tentando entender, o nosso objetivo é entender essa guerra da informação que está ocorrendo no mundo, né? A gente sabe que existe essa guerra de fake news e essa sensação barata que as redes sociais dão para a gente, tá? Então vamos lá aos assuntos. O primeiro assunto que a gente vai abordar, então, é a comunicação. Teve um aluno que me perguntou, mas o que é comunicação? Você abordou isso nas aulas? Eu abordei sim. E explicando o que vai ficar bem claro onde foi que eu abordei, né? Inclusive foi parte grande do nosso curso, não foi pouca coisa não. A comunicação, ela é um processo que envolve o quê? Você tem uma mensagem para transmitir que parte de um emissor chega num receptor, esse receptor recebe essa mensagem, tá? Na natureza, ocorre comunicação fora o ser humano? Sim, ocorre, tá? A gente vai falar aqui rapidamente sobre a comunicação principalmente dos animais, mas existe a comunicação entre plantas também, para quem não sabe, tá? Como, por exemplo, quando um eucalipto joga um hormônio na terra que não faz com que as outras plantas não conseguem nascer ali, né? Existe um sinal ali. Mas vamos se ater à primeira comunicação animal, tá? Geralmente, essa comunicação acontece entre a mesma espécie, né? A gente sabe que os animais se comunicam, mas também ocorre entre as espécies. Como assim, professor? Quando um cachorrinho, por exemplo, faz uma cara de coitado para conseguir um pedaço de comida, ele está se comunicando com você e você está recebendo aquela mensagem, tá? Então, quando existe a comunicação, existe uma mudança. Você estava lá comendo a sua comida, até que veio o cachorro, pediu aquela carne de coitado, você muda o seu comportamento e dá um pedaço para ele, tá? Então, a comunicação ocorre, tem várias formas, as mais comuns, as mais famosas que a gente vai falar aqui, são pistas visuais, né? Auditivas, por exemplo, quando o nenê chora porque está com fome, né? Ou o cachorro late para avisar que tem alguém, né? Os feromônios mesmo, eu fui entender isso bem mais para frente na minha vida, quando eu estudando biologia, como funcionava uma formiga, por exemplo. A formiga, ela é uma sociedade bem complexa, tem vários papéis. Um dos papéis é uma formiga que ela sai meio andando aleatório. Então eu ficava olhando no meu quintal que, quando eu estava comendo pão, juntava as migalhas e punha lá no quintal. Ficava esperando lá. É uma coisa que eu fazia, né? Achava até que ia virar biólogo por conta disso. As formigas, elas iam, chegavam até o pão. Quando uma chegava, ela saía andando, ela já não levava um pão direto. E ela voltava. Quando ela voltava, já voltava na trilha. O que estava acontecendo? Ela estava deixando uma pista de feromônio, um feromônio que dizia, olha, aqui tem comida, aqui tem comida, aqui tem comida. Ela é da classe que sai aleatório, e quando ela acha, ela sai deixando um rastro de feromônio.
quando uma formiga encontra lá na saída da toca lá o feromônio, né? Aí ela começa a seguir aquele traço até a comida. Lembrando que aí o que a formiga faz, né? Ela pega, começa a comer o pão? Não. Ela segue a trilha de volta, porque formiga não come pão, não come folha. Ah, não come, professor? Não. Ela come o quê? O fungo, né? Ela leva esse pão, essas folhas, para formar um bolo que o fungo lá dentro do formigueiro come, e aí ela come aquele fungo, né? Então, olha que complexo, olha como tem várias coisas de comunicação aí numa colônia de formiga, tá? E aí tem outras formas de comunicação, como a tátil, né? Tem uma fotinha de uma comunicação tátil entre as espécies, né? Porque se comunicar é importante. Comunicar é uma coisa muito importante para a sociedade, né? Imagina um problema. Ah, existe um prédio em chamas, tá? E aí os bombeiros saem falando assim, vamos sair correndo aleatoriamente, sem comunicação, do que a gente vai fazer para apagar aquele fogo. Não vai dar certo, né? Por quê? Porque para apagar um incêndio existe uma coordenação entre os bombeiros. Existe um bombeiro que ele é mais ágil para prender a mangueira no hidrante. Existe um outro bombeiro que o papel dele é desenrolar a mangueira de uma forma certa, porque, não sei se vocês sabem, ela é enrolada para desenrolar de uma vez, né? Ele joga assim, ela sai desenrolando. E aí ele cuida disso e levantar ela para não dar aquele efeito chicote muito forte, para ela não ficar no chão e não dobrar. E existem os dois bombeiros que normalmente são maiores e mais fortes, que ficam na ponta da mangueira segurando ela para primeiro o jato, para ela não dar aquele efeito estilingue, né? E aí depois todos os bombeiros correm coordenado, vem, para segurar a ponta, para direcionar para o fogo, tá? Então imagina, uma atividade simples como essa envolve a comunicação, tá? Então ela é essencial para a nossa vida na sociedade, ela é essencial para a nossa sobrevivência, ela é essencial para que a gente seja feliz, né? Tá? Para a gente conseguir realizar as coisas que a gente quer profissionalmente, tá? Então ela é a ferramenta de integração das pessoas, tá? É a ferramenta que dá instruções, é a ferramenta de troca, certo? Por isso que a gente briga tanto aqui para ter comunicação entre os alunos e o professor, né? Tá? Porque o professor aprende muito com os alunos, já agradeci vocês por conta disso, certo? E para a gente se desenvolver, né? E aí é o que eu disse, a comunicação não vai virar nenhum expert de comunicação, né? Existe faculdade de comunicação aí, mas é interessante a gente pensar nisso, tá? Ela é extremamente importante para integrar e para interação, tá? O termo comunicação, ele se reinventa. Por quê? Porque a própria comunicação se reinventa, tá? A gente tem aqui o exemplo do próprio telefone, né? O telefone, uma coisa que revolucionou a comunicação, tá? Alguém consegue citar, toda vez que tiver o laranja em interação, vou querer que alguém escreva pelo menos alguma coisa para a gente seguir. Exemplo de outras ferramentas que revolucionaram a comunicação? Pode falar, Vitor. A pergunta é uma ferramenta, um outro tipo de ferramenta que renovou os conceitos de comunicação? Ou outras formas da mesma que tem aí na imagem? Eu acho que o Morse. O Morse e o telégrafo. Perfeito. Revolucionou. Porque era uma forma bem barata, era uma infraestrutura relativamente simples, né? Era possível fazer na época, lembrando que não tinha poste, não tinha nada disso antes, né? Era um poste bem simples que passava um sinal bem simples, que era codificado. Essa tem a parte a ver com criptografia, hein? Tá, o código Morse, que a gente já até viu. Ele era codificado e decodificado por um escrivão do outro lado. Ele revolucionou a comunicação, sim. Alguma outra parte? Alguém que fala alguma coisa pode falar. Pode falar, João. Eu acho que as cartas de correio também revolucionaram. Nossa, perfeito. O correio foi uma grande revolução, muito grande. Porque imagina, antes do correio e do telégrafo, a comunicação era o cara vai correndo falar a coisa. Ele levando mensagem ali no peito, a carta, né? Você tinha que contratar um comunicador
Alguém para ser um transportador de cartas para você, ou de mensagens. Somente pessoas com muito poder aquisitivo conseguiam fazer isso, né? Ou então índio soltando um sinal de fumaça, né? Imagina, era muito parca a comunicação antes dos Correios. O Correio foi uma revolução da comunicação. Alguém quer tentar mais alguma coisa? Pode falar. Aqueles bips. Eu não consegui entender. Aqueles o quê? VICs? Bip. O BIP também foi uma revolução, porque não existia celular com mensagem. Bem legal, não lembrava desse cara. E era legal porque algumas profissões que a pessoa já tinha que adiantar o problema para fazer isso no caminho, ela já recebia mensagem, né? Isso mostra, tipo, o poder do WhatsApp tinha, né? Um cirurgião que precisava pegar algum instrumento antes, ele já recebia antes, ele já era um cara caro. Então ele recebia antes, olha, vai ser uma cirurgia desse tipo, passa e se prepara. Chama o assistente tal, passa para ele o prontuário, né? Médicos recebiam muitos bips. Olha, ele agravou a situação, você tem que voltar correndo para o hospital. Tá? Então já tá ótimo. Alguém mais quer tentar? Pode falar. Também, antigamente, tinha aquele rádio de comunicação. Sim, olha só. Tanto o rádio que toca música, quanto o rádio que se comunica, né? São tecnologias, eu não lembro como é que chama. Rádio amador. Acho que chama rádio amador. Hoje em dia, né? Antigamente tinha os rádios profissionais e o amador, cada um dependia da faixa, é isso mesmo. E o rádio é uma forma de se comunicar, né? Tá? Revolucionou a comunicação, sim, o rádio. Então, ótimo, ó. Próximo slide vai passando voando, porque falamos quase tudo. Uma forma de se comunicar, não tem todas aqui, é óbvio, né? Que não é uma lista para acabar com todas as formas de comunicação, mas algumas das mais importantes. As pinturas rupestres, a gente falou delas nas cavernas. Aí a escrita, né, em si, quando começaram a escrever nas pirâmides lá, os hieroglifos, né, ficou até hoje aí, é uma comunicação do que aconteceu. A imprensa, quando foi inventada. O telégrafo, foi falado aqui. A rádio, comunicação, foi falado aqui. A telecomunicação, imagina como o próprio telefone, né, a gente falou, ele foi ficando, primeiro tinham poucos telefones, né, o imperador aqui do Brasil, Dom Pedro, tinha um dos primeiros do mundo, tinham só poucas pessoas muito importantes no mundo tinham telefone, depois tinham locais onde você marcava para fazer a ligação e pagava por ela. Depois veio a popularização dos orelhões, porque era caríssimo ter telefone em casa, mas ficou popular. E depois, enfim, hoje tem o celular, né? A telecomunicação está aí. E a comunicação digital. Uma pergunta para vocês pensarem aqui, para a gente discutir rapidinho. Cada uma delas tem uma forma diferente de você pagar, né? Quando tinha o telefone, era caríssima a ligação, você pagava pela ligação. O rádio, que toca música, ele fica tocando música sem parar, mas passa propaganda. Isso já tem a ver com a parte que a gente vai ver lá na frente, né? E online? Online eu pago a minha internet. Será que você paga toda ela? Você paga pelo uso da rede social? Ou tem propaganda na rede social, né? É isso que a gente vai acabar concluindo, tá? Quem que paga por cada uma delas, né? Ótimo, isso conclui a parte de comunicação lá que eu precisava dar. Alguém ficou com uma dúvida de comunicação? Podemos seguir. Pode? Vamos lá, então. Agora a gente vai ver uma parte que tem a ver com escolha. Escolher. O que é escolher no dicionário? Escolher no dicionário a gente vai ver aí que é fazer uma opção entre duas ou mais coisas, né? Ter uma preferência entre uma coisa ou outra. Fazer um filtro, falar, não, que tem coisas eu quero essa, né? Então é preferir uma coisa, né? Antes de entrar nessa parte, tá? Eu gostaria de deixar algumas coisas claras. Não é uma crítica, tá? Esses são exemplos da vida adulta, certo? Mas que, assim, são exemplos simples que vai ficar óbvio para vocês o que a gente está querendo ilustrar, tá? Prestando atenção, você vai entender, tá? Uma frase sobre psicologia no geral. Essa frase é um enigma. Então, eu vou querer que vocês entendam essa frase e me expliquem. Um truque de mágica existe.
certo? Existe lá um truque. Você vai lá e aprende a fazer aquele truque, aprende como ele funciona. Isso não torna a mágica real. Aplicando essa frase que eu falei, a psicologia, o que eu quis dizer? Vamos ver se alguém consegue matar o enigma. Eu sei que é difícil. A cultura do enigma não é uma cultura que existe no Brasil. Deve ser uma das primeiras vezes que vocês têm enigma em aula, tá? Mas podem chutar e errar à vontade, tá? Professor, você pode repetir a pergunta? A pergunta é a seguinte, ó. Um truque de mágica existe. E você aprende a fazer aquele truque. Isso não torna a mágica que existe no truque de mágica real, certo ou não? Se você aplicar isso à psicologia, o que eu quis dizer? Não é uma pergunta fácil, tá? É para quebrar a cabeça mesmo, essa é a ideia. Mas eu não vou ficar a aula toda esperando, claro, né? Um minutinho só. A Manuela quase matou, só que ela faltou aplicar a parte de psicologia. É o seguinte, ó. Se eu sou um estudo de psicologia, se eu sou uma pessoa que sou um analista... Ah, o Victor falou uma coisa que tem a ver com o que eu estou falando, ó. Vamos matar a charada. É o seguinte, tá? Se eu sou uma pessoa que é um analista, se eu entendo como funciona o cérebro humano, isso significa que eu não posso ter angústias, significa que eu sou uma pessoa plenamente feliz, significa que eu não posso ter problemas mentais. Não. Entende? E é por isso que, quando uma pessoa, por exemplo, ela trata vários pacientes, ela é um psicólogo que atende vários pacientes, normalmente é muito importante ela mesma fazer a análise, porque ela normalmente ela puxa o problema dos pacientes para ela, tá? Ou seja, você aprender um pouco sobre psicologia não faz com que você esteja 100% isento de ter problemas psicológicos, tá? É só, a gente vai aprender um pouquinho aqui, eu acho que é legal, é importante para a formação de vocês, tá? É bem pouquinho, eu não sou professor dessa área, né? É uma área muito difícil. Eu tive bastante história na vida, tive bastante história da ciência, mas psicologia eu nunca tive, né? Eu tive psicologia de educação na faculdade, é bem relacionada, mas é mais voltada à parte de educação, enfim. Eu vou ensinar vocês o que eu li em 2, 3 livros ali, porque é importante para entender o que acontece lá na frente nas redes sociais, tá? Então é isso, e essa é a ideia, tá? Saber um pouco de psicologia não quer dizer que você... Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Ah, eu vi o meu cardiologista comendo um X-bacon e tomando sorvete. Que moral aquele cara tem para falar? Certo? Com psicologia a gente não pode fazer isso, tá? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. É isso, não dá para julgar, não é fácil. A gente está muito sujeito a ter problemas psicológicos, a gente vive numa sociedade muito complexa. Tudo bem? E assim, coisas para a gente não fazer quando a gente entrar nesse assunto agora. Usar a máxima do respeito, tá? Não soltar aqui no chat, nem levantar a mão e nem falar: ah, o pai do meu colega é assim, o pai do meu primo é assim, o meu pai é assim, o pai do professor é assim, o professor é assim. Eu sei que eu sou assim. Já falei ali no slide anterior que eu trouxe problemas meus, tá? Exatamente por causa disso que eu falei antes, tá? E aí não vai ficar falando: o professor não tem moral para falar. Não estou querendo dar lição de moral para ninguém, não é uma crítica, tá? Eu vou colocar situações aqui. Para vocês entenderem as situações, é importante você se colocar nesse conflito. Você se colocar nessa situação. Tudo bem? Como o ser humano faz escolhas?
Primeiro, a gente tem que ter necessidades conflitantes ou crenças conflitantes. Nossa, que terminologia difícil, a gente vai dar exemplos nos próximos para ficar claro, tá? Ali eu coloquei uma frase do Goethe. O Goethe, ele é um alemão, que ele era polímata, né? Na época dele, significava que ele era um estudioso de várias áreas, tá? E a frase dele é assim, que 2 almas, infelizmente, estão alojadas no meu peito. E cada uma, né, aqui é um erro de tradução do alemão, acho. Cada uma dessas almas lutará pelo domínio de lá de dentro de mim, né? Pelo domínio lá, tá? Então, vamos aos exemplos. Então, tem os exemplos de necessidades e os exemplos de crenças. Vamos começar pelas necessidades, tá? Você está com fome. E aí, não tem tempo para comer. Porque você tem uma reunião importante. Ou até colocando um pouco mais no cotidiano de vocês, vai rolar uma partida de algum jogo, tá? E essa partida é importante para vocês, é uma partida ranqueada, sei lá. Tá todos os seus amigos mais legais jogando, sei lá, tá? E aí gera um conflito, porque você tem a necessidade de comer, mas tem a necessidade de fazer o que mais gosta, ou de fazer o seu trabalho. O que vai acontecer se você ficar vivendo esse conflito, né? Você vai ficar frustrado, você vai ficar com raiva, tá? Um outro conflito. Você planejou fazer um passeio com seus amigos, os amigos de trabalho, os amigos de faculdade, sei lá. E o seu filho, ele está se sentindo muito sozinho. Falou para você que quer passar um tempo com você essa noite. Depois de sair do trabalho, não dá para a gente ficar um tempo junto. Então, a sua necessidade social entra em conflito com a necessidade da sua família, né? Tá? E aí, isso pode gerar o quê? Uma frustração, né? Você pode sentir culpa, caso você escolha ficar com os amigos. Você pode sentir ciúme, né? Tipo, daqueles que, o cara não tem filho, ele vai pro bar a hora que ele quer, né? Sei lá, tá? Esse é um outro conflito de necessidade, tá? Um exemplo. Agora vamos em conflito de crença, tá? Por exemplo, existe alguém na sua casa que assume mais a tarefa de cuidar da casa. E essa pessoa, ela tem na cabeça dela assim, ela tá cansada, ela acha que as pessoas deveriam ajudá-lo mais, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma crença oposta a essa. Ela acredita que é a responsabilidade dela fazer tudo sozinho sem reclamar. Então, a pessoa se sente oprimida, ela se auto-vitimiza, tá? E próximo exemplo, o último exemplo, tá? Você acredita que tem que comer bem, comer direitinho, comer saudável, tem que exercitar, fazer exercício, tá? De uma forma sempre, uma forma que você não pare de fazer. Para quê? Para ter mais energia, para evitar que você tenha um problema de saúde, né? Tá? Ao mesmo tempo, você tem a crença o quê? Que você não vai conseguir aguentar as tentações, que você é uma pessoa indisciplinada, tá? Então eu não vou conseguir seguir mesmo, eu vou meter o pé na jaca, certo? E aí a pessoa fica o quê? Entrando em dieta, saindo, emagrecendo, engordando, certo? Tá? Então, não é interessante notar que na idade de vocês, isso aí não era tão comum, tá? Esse tipo de sentimento, esse tipo de conflito. Porém, a sociedade está avançando muito rápido, tem a ver com aquele fato que eu falei que a sociedade cresceu demais, né? E aliados ao problema que a gente vai chegar lá na frente, de como a rede social faz a gente se sentir, tá? Muitos de vocês já estão com todos esses sentimentos muito fortes. E é um dos motivos da gente estar aqui debatendo isso também. Tá? O conflito interno, não adianta também querer viver, eu quero viver só na paz, professor. Ele é inevitável, tá? O nosso cérebro, ele é uma máquina de gerar crenças, certo? E assim, o conflito interno também é uma fonte de estresse, tá? Não pode ficar vivendo conflito de tudo, de todas as coisas. Então, como a gente não pode viver com todos os conflitos, a gente acaba escolhendo um lado.
Vem um conflito, a gente escolhe, tá? E a escolha depende de algumas coisas. Por exemplo, as experiências que você viveu, certo? A sabedoria. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo em várias aulas que eu dou, mas alguém sabe dizer qual que é a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? Daria para dar uma aula inteira só sobre isso, tá, gente? Mas, assim, de uma forma, resumo do resumo, a diferença entre eles. Alguém sabe chutar? Pelo menos informação e conhecimento, a diferença? Diferença sobre? Informação e conhecimento. Nossa. Deixa eu pensar. Elas parecem a mesma coisa, né? Só que informação é uma tabela do Excel. Informação é o dado lá. O aluno, sei lá, com nome A, Arthur, tirou 10. O aluno com nome B, a Bianca, tirou 8. O aluno com nome C, o Cláudio, tirou 5. Essas são as informações. Conhecimento é você começar a tirar... começar a entender o que aquelas informações significam. Ó, a média da turma foi 3. Então tem algo errado. Sabedoria é quando você já sabe o que fazer, de acordo com o que você viveu, o que vai fazer com aquele conhecimento. Por exemplo, a turma ficou com média 3, porque eu dei coisas muito avançadas, eu errei na hora de dar aula, e os alunos também foram disciplinados. Então, a sabedoria é quando você chega a uma ação. Olha, vamos todo mundo se dedicar um pouquinho mais, eu vou tentar dar uma aula um pouco mais leve, tá? Um outro exemplo, sei lá, informação existem 1 milhão de casos de Covid. Conhecimento é quando começa a falar, olha, aqui eles propagam mais. Se você usa máscara, eles propagam menos. Se você tem um comportamento assim, sabedoria é o que a gente vai ter depois que a gente já souber como o vírus se transmite, como se proteger, qual remédio tem que tomar. Tá? Essa é assim, tá? É difícil, né? Elas são muito tênue. É lógico que para você ter sabedoria, você precisa ter bastante conhecimento e viver experiências que usam aquele conhecimento. E para você gerar conhecimento, você tem que ter acesso à informação. Legal? Esse que é o grande barato. Essa é a relação deles. Tá? Parece tudo a mesma coisa, mas tem essa diferença tênue. E como eu disse, daria para dar uma aula inteira, um curso inteiro disso, né? Como eu disse, a faculdade de comunicação, acho que tem um semestre inteiro disso. E se a pessoa não tem conhecimento, como ela resolve os conflitos dela? Se ela não tem sabedoria, se ela não viveu coisas, como ela resolve? Alguém quer chutar alguma coisa? Tem casos bem simples. Por exemplo, a pessoa não tem conhecimento de que a tomada dá choque. Tá? Se ela já tomou choque, ela tem conhecimento prévio, ela vai falar, nossa, isso aí dói. Já tem experiência com enfiar o dedo na tomada, não vou enfiar. Mas se ela não tem e é muito curiosa, ela vai querer sentir. A intuição é um dos jeitos de resolver. Muito legal, Manuela. Não coloquei no meu próximo slide, tá? Mas é um dos jeitos de resolver. Ou, às vezes, na sorte. Também é um jeito que eu não coloquei no próximo slide, tá? Como eu disse, a gente não está exaustivamente falando de todas as respostas. Mas essas aí são ótimas respostas. Gostei bastante. Pode falar. Ela também, na curiosidade, pode buscar informações. Sim, a pessoa pode tentar se informar. Tá? Mas, no caso, se a pessoa não se informar, vamos falar aqui, ó. Se ela não se informa, ela copia quem ela vive em volta. Ela copia da família dela
ela copia o colega, né? Os colegas mais próximos, que são os amigos próximos ali, né? Tá? Se a gente não tem conhecimento, a gente faz isso. É normal. É da nossa espécie copiar. Tá? A gente é uma espécie que copia. A gente copia gestos, a gente copia ações, tá? Só que como a gente está se afastando da nossa família e dos nossos colegas por conta de ficar com a cara enfiada no celular, a nossa escolha também vem, já fazendo um link que a gente vai ver lá no final desse conteúdo todo, as nossas escolhas vêm de memes e das redes sociais. Entende isso? Por isso que é tão importante, a gente já falou aqui na aula do Livro Infinito, a gente ter conhecimento dos livros, né? Senão a gente vai só copiar. Não tem como, todo mundo faz isso. Certo? É parte da nossa espécie, tá? E quanto menos a gente tem sabedoria e conhecimento profundo sobre o assunto, a gente se torna fundamentalista. O que é isso? Isso a gente vai falar bem rapidinho. Isso é da parte de sociologia, tal, avançada, tá? Termo super complexo aí, envolve várias coisas, mas basicamente é o seguinte: você não quer se tornar um expert numa área. Você quer coisa muito simples, você tem preguiça de ler. Só que você quer ser um radical daquilo, você quer lutar pelaquela causa. Então você se torna um fundamentalista, tá? Porque você segue as doutrinas de uma forma extrema, mas não quer pesquisar aquilo a fundo. Lembrando que, por exemplo, o padre normalmente vai ser uma pessoa fundamentalista. O fundamentalismo mais clássico que a gente estuda em sociologia é o religioso, né? Mas existe também o fundamentalismo político, o fundamentalismo filosófico, o fundamentalismo militar e outros, tá? Pedagógico, tá? Mas o ponto é que o padre mesmo, ele fica anos lá no magistério estudando. Ele não é uma pessoa que estuda o negócio de uma forma rasa, tá, gente? O fundamentalista que eu estou criticando aqui é o cara que ele só pega os princípios básicos, lê e sai defendendo, tá, de uma forma rasa. Ele fica cego. Ele vira um zumbi do sistema, tá? Por que é um zumbi? O próprio Papa é um cara, um estudioso. É um cara que eu admiro muito, tá? Por quê? Porque ele é um cara que ele estudou muito a igreja, a religião, ele tenta melhorar, ele tenta trazer mais pessoas para aquela religião, ele tenta ser mais tolerante. Então ele não é um cara que estuda da forma rasa. Não é um cara que está tateando ali, tá? Não é dele que eu estou criticando aqui. Note que ele era para ser o cara mais local, tal. E no fundo não é, tá? Mesmo um papa mais tradicional não é. Ele não pode ter esse perfil, tá? A minha maior crítica é o fundamentalismo fechado, tá, gente? Bom, vamos um pouquinho mais aqui para fechar. Sei que já estourou um pouquinho o tempo, mas vamos lá. Capitalismo. Essa é uma área ligada à geopolítica e história, vocês vão ver lá para frente, provavelmente, tá? Aqui tem o pessoal no mercado de ações, lá vendo as ações, um clássico do capitalismo, né? No capitalismo, ele é um sistema assim. Existe a propriedade privada, certo? E existe a busca constante pelo lucro e acumulação de capital, tá? O que é capital? São os bens, né? O prédio da empresa, o que a empresa possui, as máquinas da empresa e tal, e o dinheiro da empresa. O capitalismo, ele tem mais ou menos uns 5 séculos, tá? Do mercantilismo começou a surgir o capitalismo, tá? Mas as coisas vão mudando, né? O capitalismo foi se transformando. Não é o mesmo de 5 séculos atrás. E ele não nasceu por decreto, a partir de hoje é capitalismo. E o capitalismo, ele é assim, ele é um cara que ele permeia várias áreas, tá? Como o dinheiro, ele atinge todas as áreas da nossa vida, ele acaba atingindo a política, ele acaba atingindo a nossa estrutura social, né? Os ricos não se misturam com os pobres e tal, tem uma cultura dos mais ricos, né? Acaba atingindo a nossa cultura, acaba atingindo a nossa ética, né? A ética existe, mas ela é atingida pelo capitalismo. Então, o capitalismo ele compõe quase toda a totalidade do espaço geográfico, tá? O capitalismo, a base dele tem a ver com existir
uma burguesia que é dona da indústria, né? Os proletários trabalham nela. Ah, mas e no campo? No campo não tem isso aí. Muda o nome, né? Tem o latifundiário e os camponeses que trabalham lá, tá? E assim, com a era da globalização, o capitalismo se tornou o sistema predominante em praticamente todo mundo. Ah, professor, mas o capitalismo não é na China. Bom, o meu celular foi feito na China, meu computador foi feito na China, meu carro tem boas partes feitas na China. Eu não estou botando muita fé aí em quem vem falar para mim que é outro sistema, tá? Para mim, tem características de ditadura e tal, mas continua sendo capitalismo ali por baixo, tá? E vamos lá, problemas do capitalismo. Na minha visão, o principal problema não tem a ver com tem a ver com não colocar a ecologia na equação, tá? O capitalismo, ele considera que o planeta Terra vai gerar árvores infinitas para a gente cortar e fazer madeira para mesa. O capitalismo não está nem aí, vai consumindo petróleo. Tem petróleo, vai consumindo. Não tem problema se isso contamina o ar. O capitalismo não liga se o plástico arrebenta com os oceanos, tá? Ele não leva a ecologia em conta. Não está nem aí para isso, tá? O consumo é uma das suas bases. Então, tanto o essencial, por exemplo, comer, consumir comida, é uma das bases do capitalismo, mas o consumo supérfluo também é. E daí que vem a propaganda, tá? O que é a propaganda? A propaganda tem a ver com você persuadir a pessoa. Ela quer acreditar, tá? Ela é convencida a acreditar uma coisa que você vai passar, tá? Então, ela tem um objetivo justamente esse. Ela quer convencer o público de alguma coisa, certo? Aqui eu peço para vocês falarem 3 tipos de propaganda. Aqui já é uma delas. Vocês podem citar 3 tipos de propaganda? Vamos aí. Propaganda alimentícia. Ou comercial. Essa alimentícia, ela cai em propaganda de produto. Todo tipo de produto são propagandas de consumo de produtos. Legal, esse é um tipo. Esse aqui do slide anterior é outro tipo. Alguém sabe qual é? Propaganda de influência. Essa aqui é a propaganda militar ou bélica. Que está recrutando as pessoas, tá? E por fim, existe uma outra propaganda que aconteceu agora e teve muito, porque dia 15 de novembro aconteceu um negócio. Qual foi essa propaganda? Propaganda? Política. Política, boa, ótimo. Esses 3 tipos de propaganda são as propagandas que a gente vai ver influenciando as redes sociais, tá? Existem outros tipos também, tal. Né? Eu estou dando aqui conteúdo de faculdade, de marketing e propaganda, tá? Não é isso que a gente vai se aprofundar, mas já fica aqui adiantado um pouquinho. A gente vai fechar aqui nisso. Ó. Vamos lá. Como se fabrica uma propaganda? A gente vai usar esse conhecimento para entender lá na frente das redes sociais. A propaganda exige que você saiba o que o teu produto tem, para que ele serve, né? O que ele tem de bom, tá? E você tem que tentar esconder o que ele tem de ruim, né? Tá? Então, são coisas que você tem que saber do seu produto. Você tem que saber qual é o seu público. Opa, isso aqui é muito usado em rede social, hein? Tá? Se você tem um público jovem, se você tem um público adulto, se você tem um público que são pessoas que consomem motos, são pessoas que consomem carros, são pessoas que consomem cerveja, são pessoas que consomem livros, né? Vamos lá. O objetivo dessas de produto, tá? Que é o foco na de produto, tá? É sempre vender, né? Mas, claro, você pode querer, por exemplo, aumentar a sua audiência. Ou, uma coisa super 2020, competir pela atenção de uma pessoa numa rede social. Né? O que mais? Na propaganda também você tem que saber usar as cores que acalmam, as cores que despertam... né? Isso a gente falou, interesse das pessoas.
Tem letras que chamam mais atenção, você tem que saber usar. Isso aqui é a parte mais de design gráfico, né? Para quem for trabalhar com essa área ligada à propaganda, tem que saber tudo isso, tá? E a gente fecha por aqui. Gente, estão entendendo mais ou menos para onde está indo toda essa aula? A gente vai acabar ela na aula que vem, tá? Talvez a gente fale de alguma coisa descontraída para as férias também, certo? Se der tempo, a gente acabar esse conteúdo. Sei que eu falei bastante, mas é que nem eu falei, é uma aula bem humana, tá? Uma aula de coisas da nossa vida, né? Não são coisas que tem que ficar... É para pensar bastante, porque é a realidade de vocês. Tudo bem? Mas, assim, não fique preocupado se não explorou tudo como um expert. Não, a ideia é essa, tá? A ideia é saber um pouquinho de cada coisa para entender o problema da rede social no final. Tudo bem? Alguém tem alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão? Quer falar alguma coisa? Não? Então, maravilha, gente. Fechamos por hoje. Vou interromper a gravação.